Podcast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TOTUS Developers Podcast. Eu sou o Manzano, gerente de desenvolvimento de plataforma e serei seu host. Seguindo as dicas aqui de um colega nosso que participou do podcast, o Gabriel, vamos falar aqui um pouquinho também de acessibilidade. Então a gente vai começar a se descrever um pouquinho para vocês conhecerem um pouquinho da gente. Então eu tenho 50 anos, sou baixinho, careca, não tenho um fio de cabelo e tenho uma barba comprida e grisalha. E meus pronomes são ele dele. E hoje, só dando uma dica aqui, a gente vai falar sobre o acesso à tecnologia como fonte de transformação social. E para falar a respeito disso, a gente trouxe aqui o Salomão Cunha do iOS. Eu vou pedir que você se apresente, já esteve aqui com a gente em outra oportunidade, mas vou pedir que você se apresente novamente, por favor. Fala, Manzano, tudo bem? Prazerzão estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Salomão Cunha Lima, eu sou líder de relações institucionais aqui do Instituto da Oportunidade Social, iOS, e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Acho que vocês gostaram de mim porque eu fui convidado novamente, então espero que a turma, né, que nos escute, os nossos podcasters do TOTUS Developers aproveitem esse bate-papo. Bom, meu pronome de gênero é ele e dele, tá? E eu sou um homem de cor branca, tenho barba e cabelo preto, cacheadinho, baixinho, tá? Então, o cabelo é baixinho, eu sou uma pessoa alta e tô bem animado aqui com esse bate-papo de hoje. Um prazer estar com vocês. E hoje aqui me apoiando, vou chamar aqui pela primeira vez falar com a gente o Siloto. Siloto, manda aquele recadinho maroto do Developers. Ô, pessoal, é um prazer estar aqui, Manzano, é um prazer, Salomão. Para quem não me conhece aí, eu também sou um homem branco, tenho uma barba bem razoável, queria que fosse maior, mas não é. Sou loiro. E também ele e dele são os meus pronomes. E o meu recadinho é super bacana aí. Eu queria convidar todo mundo que está nos escutando para acessar o TOTUS Developers no endereço developers.totus.com. Lá você vai encontrar artigos técnicos, mais episódios desse podcast, link para o Slack do TOTUS Developers e muita documentação para ajudar a trabalhar com as APIs e frameworks TOTUS. É só acessar developerstotus.com. E para quem curtir este conteúdo, nos ajude dando 5 estrelas ou até mesmo curtindo nosso podcast na sua plataforma preferida. A gente agradece. Podcast. Bacana. E vamos falar de um tema, como eu comentei, muito importante, que é a importância da tecnologia na sociedade atual. E começando aqui o primeiro bloco, a minha primeira pergunta para o Salomão é a seguinte: qual é o cenário social hoje no Brasil em relação ao acesso à tecnologia? Aí vamos falar aqui de dados demográficos, dados geográficos, inclusive renda. O que você tem para falar para a gente, Salomão? Maravilha. Hoje no Brasil, Manzano, a gente vê que há uma maior democratização do acesso à tecnologia. A gente vê que há um crescimento ano a ano, né, da acessibilidade, ou seja, de como as pessoas conseguem, seja por dispositivos móveis, né, ou por computadores, acessar a informação, né, e as plataformas digitais. De acordo com a pesquisa TIC Domicílios, a última que foi feita em 2020, né, que é até promovida pelo CGI, o Comitê Gestor da Internet do Brasil, hoje no Brasil há 152 milhões de usuários de internet. Isso significa 81% da população brasileira, né, com 10 anos ou mais de idade, né? E o que é interessante de falar é que para a população que está em áreas rurais, né, hoje 70% utilizam a internet, em comparação com 53% dessa mesma pesquisa em 19, quer dizer, em um ano, né, ou seja, a pandemia potencializou, né, a importância das plataformas digitais e da internet aí como um meio não só de comunicação, mas de acesso, né, a diversos segmentos da economia, bancos, serviços, compras e tudo mais, né?
A participação das pessoas com 60 anos ou mais aumentou também, de 34% em 2019 para 50% em 2020, né? Ou seja, aquelas pessoas que não nasceram nesse ambiente digital, né, precisaram também se adaptar e entraram, né, e os brasileiros entre 16 e 24 anos, 87% utilizam, né, nessa idade a internet, né, você vê que ainda não é um número de 100%, então tem muitos jovens, né, brasileiros que ainda não conseguem acessar a internet ali no dia a dia. E é interessante a gente ver como esses números eles diferenciam dentro dos grupos sociais e retratam a desigualdade que tem hoje no Brasil. Então, enquanto 99% dos jovens com nível superior possuem acesso à internet, quando a gente faz o comparativo com um grupo menos escolarizado, esse número cai para 70%. Né? Então, a gente percebe que ainda há, né, entraves para o acesso digital, né, o acesso à tecnologia, e, obviamente, né, a desigualdade social é um fator muito atenuante. Né? A principal barreira de acesso é a conectividade, né? As pessoas hoje precisam pagar para ter ou um Wi-Fi ou uma conexão 4G, né? E esse valor que é cobrado, obviamente, pelas operadoras, né? Termina ainda sendo muito dificultado, né? Ou seja, quer dizer, ainda é algo que para muitos brasileiros e brasileiras é difícil arcar. Né, ainda mais no cenário que a gente tem hoje, que o nível da pobreza aumentou, né, então entre comprar uma cesta básica e acessar a internet, a cesta básica será priorizada. Né? Então, a gente percebe que essa desigualdade, né, ela realmente entrava a acessibilidade aí das pessoas se conectarem no Brasil. Isso é uma grande pena, né, cara? A gente está vivendo um cenário mundial, mas eu acho que no Brasil está se refletindo mais de sobrevivência, né? Não mais de viver, de sobreviver. Foi exatamente o que você falou, né? A pessoa vai tirando tudo, até sobrar só o arroz com feijão. Realmente, isso é uma pena. E isso vai acontecer tanto com o celular quanto você vai pegar. Não existe hoje uma internet por menos de R$100. Não tem nada que você consiga fechar com alguém. De repente, numa comunidade, eu acredito que seja até mais difícil, porque você vai pegar numa comunidade e o cara vai falar, você mal tem um endereço, como é que eu vou colocar uma internet aqui para você? E aí também vem um outro problema social, né, que acaba prejudicando mais ainda essas pessoas. Eu me lembro até de no meio da pandemia, você deve ter lembrado disso aí também, uma menina que ia usar o Wi-Fi, ela ficava sentadinha num cantinho, numa escada, inclusive você via que era uma comunidade, e ela ia usar para estudar o Wi-Fi de uma casa, até que a pessoa viu isso, que conseguiu ver pelas câmeras, foi até o que compartilharam com a gente, e aí essa pessoa convidou essa menina para entrar, e acabaram virando amigas, e eu achei aquilo espetacular. Então, você imagina, esse foi um caso que foi documentado, imagina quantas crianças queriam só uma oportunidade de estudar, porque hoje tudo é na internet, né? A gente não tem mais acesso à biblioteca, não existe mais Barça. Na minha época, tinha uma Barça que minha mãe e meu tio compraram juntos, porque era caríssima. Ficava um pouco com meu tio, um pouco comigo, então eu e meus primos a gente ia revezando. Mas hoje tudo é internet, né? Tudo é tecnologia. Então isso que você falou faz muito sentido. Eu vi recentemente, né, uma matéria até da CNN aqui no Brasil, que quase 800 bibliotecas públicas foram fechadas no Brasil em 5 anos. Quer dizer, é isso, né? Você falou da Barça, eu lembro, eu era pequeno, né? Um vendedor de Barça veio na minha casa, né, para poder vender aquela enciclopédia, né? E para mim, eu sou de uma família de classe média, né? Então eu consegui acessar algumas coisas e outras não. A Barça era uma das que eu não conseguia acessar. Então eu tinha que ir porque era caro. Então eu tinha que ir para a biblioteca da minha escola para estudar, fazer as tarefas, né, os trabalhos, projetos da biblioteca. Quer dizer, hoje em dia, né, que a informação está disponível na internet, né, tem um lado, né, positivo, que obviamente a gente ganha escalabilidade, né, mais pessoas conseguem acessar a informação, né, de maneira prática, ágil, efetiva, porém, né, também isso muda um pouco a qualidade, né, da informação que chega até nós. Enquanto antes a gente ia pesquisar, abrir, ler um pedaço, hoje a gente tem tudo muito pronto, mastigado, né, o que também
obviamente, né, dificulta em outras questões, né, de aprendizado, de absorção, de interpretação, né, do que é compreendido. Quer dizer, isso afeta o processo de ensino-aprendizagem de uma forma drástica, né? E quando a gente fala em desigualdade, Manzano, só para complementar o que eu estava falando na sua pergunta anterior, esse problema não é só do Brasil, né? Quer dizer, se por um lado a pandemia, né, ou seja, essa necessidade de acessar a tecnologia para resistir, né, para fazer atividades básicas, ela só potencializou a inclusão digital. Por outro lado, a desigualdade social ela afeta, né, ela dificulta esse acesso. Então, no mundo, só para vocês terem uma ideia, quase metade dos habitantes do planeta, ou seja, 2,9 bilhões de pessoas não têm acesso à internet, isso de acordo com a pesquisa da União Internacional de Telecomunicações, né, que foi feita no final do ano passado, que é um órgão da ONU, né, especializado nessa questão, né? Então, quando a gente olha essa exclusão digital, na África, só 43% dos habitantes vivem conectados. Quando a gente olha esse mesmo número na Europa, é 88%, e nos Estados Unidos, 93,4%. Então, de novo, né, como a pobreza, né, e, de novo, essa dificuldade de ter o dispositivo. No Brasil, o dispositivo não é um problema. Vocês sabem que tem o dobro de aparelhos de telefone aqui, né, comparado com o número de pessoas, né? Tem 2 celulares para cada pessoa no Brasil, né? Mas, de fato, até ter o device, né, o hardware, e poder se conectar, né, por meio das telecomunicações, né, dos pacotes de dados, da conectividade, é uma questão aí que, infelizmente, impede as pessoas de terem acesso à internet e informação. Isso você já deu o gatilho aqui para a minha próxima pergunta, que eu queria que você falasse como que você enxerga as políticas públicas justamente para garantir esse acesso a todos. Aí estamos falando aqui tanto de tecnologia, que com certeza hoje o equipamento mais utilizado é celular, quanto para a internet. O que você falaria a respeito? Olha, eu entendo que é necessário, né, que cada vez mais haja instrumentos, né, de políticas públicas para garantir esse acesso, essa conectividade, né? A níveis estaduais, municipais, federais, algumas iniciativas são bem interessantes, né? Às vezes tem cidades que têm Wi-Fi nas ruas, né, e a pessoa pode acessar da praça, pode acessar de algum lugar uma internet com um mínimo, né, de qualidade para poder ter o acesso, né, à internet. Tem algumas cidades, né, estados que também têm centros, né, em que você pode ir e acessar um computador e ter acesso ao Wi-Fi, né, mas o mais importante é que haja aí formas, né, de baratear, obviamente, essa conexão para as pessoas. Hoje em dia, né, se deslocar nas cidades está caro, né, dentro aí dos processos, né, do custo de vida, né, de ser brasileiro, sobretudo para quem é mais vulnerável, né? Então, hoje em dia é muito difícil de se deslocar para um local só para acessar a internet, né? Ao mesmo tempo que, como que eu vou, sei lá, ter um Wi-Fi muito bom numa praia ou numa praça e vou levar o meu laptop para trabalhar da praça, ou sei lá, né, o meu celular, com a questão da violência hoje, né, que a gente fica um pouco, todas as pessoas, né, estão de alguma forma receiosas, né, de usar os seus celulares. E imagina um laptop, por exemplo, numa praça pública, né? Quer dizer, é importante que se crie essas zonas, né, de possibilidades para conectividade nessas regiões, né, para gerar o acesso de fato à informação. Vamos aproveitar que a gente falou de um serviço público e vamos falar agora das empresas. O que você acha? Qual seria a responsabilidade das empresas nesse modelo social? O que as empresas poderiam ajudar as comunidades e as pessoas que querem acesso à informação? Eu acredito, Manzano, que hoje, né, o acesso à informação ele se dá por meio de entender que acesso é esse, né? Uma coisa que é muito notória, sobretudo para quem está em maior vulnerabilidade, e não só para quem está em vulnerabilidade, para as novas gerações, essa desconexão, por exemplo, com esses com hardwares, né? com devices que são
necessários para o ambiente de trabalho. Eu vou falar um que talvez para a gente é muito básico, mas é igual falar em vídeo, fita cassete, Manzano, e rebobinar. Essa palavra não sei se você lembra dessa palavra aí. Cara, eu comecei a namorar com a minha esposa, ela trabalhava numa videolocadora, cara, então eu entendo mais que muita gente. É só por causa dos filmes que eu ia alugar que eu tô casado hoje. E se apaixonou, né? Pois é, e ela brigava porque você entregava, né, a fita sem estar rebobinada, né? E ela rebobinava para você com muito carinho e por isso que vocês estão juntos hoje. Não espalha. Os jovens de hoje, muitos deles, e independente né, da renda que tenha, de onde se seja vulnerável ou não tem, não acessam, né, um computador tal qual a gente tem hoje, né? Então eles não sabem o que é uma tecla, o que é tecla iniciar, o que é o Ctrl Alt Del, né, o que é um atalho. Isso que para nossa geração, né, e é algo extremamente, eu diria, prático, né, e óbvio. Para o jovem de hoje, eles estão no modelo celular e digitam as palavras e já fala ali a frase, né? Ou seja, a palavra ela o corretor já preenche, você não tem que nem digitar a palavra inteira, né? Muitas vezes consulta ou faz uma pesquisa usando o comando de voz, né? Quer dizer, hoje todo esse aparato tecnológico que, por um lado, ele facilita, né, sobretudo para aquelas pessoas que são analfabetas funcionais, para os idosos, né, isso gera uma inclusão, né, por outro lado, gera um apagão também, né, de acesso a tecnologias que de fato vão fortalecer, né, a cadeia produtiva e vão gerar renda para essas pessoas, né. Então, quando você fala em como as empresas podem atuar, o que é importante dizer é que hoje a capacitação profissional, né, e profissionalizante, sobretudo para jovens, né, para que e desde a infância, né, a passar pela adolescência, né, que haja esse despertar vocacional para a área de tecnologia, né, entender que tecnologia não é só o videozinho do TikTok, né, ou a rede social, mas o que é um sistema e como isso é feito. Quer dizer, ter levar essa mensagem com referências, né, inclusive dentro da diversidade, né, mulheres, LGBTs, pessoas negras, quer dizer, e lógico, né, todas as pessoas, homens, brancos e todo mundo, né, mas, de novo, trazendo essa diversidade, né, é importante que isso seja levado para as novas gerações para entender que existe esse campo de trabalho, né, que mais do que ser consumidor, você pode ser produtor de tecnologia. Então isso acho que é algo muito relevante. E as empresas, que para mim hoje as empresas são todas, pelo menos as grandes, digitais, né, elas têm a tecnologia embedada no core business, muitas delas tem outras, oferecem serviços, né, e produtos com a tecnologia amarrada à sua configuração, né? Então, eu acho que é papel das empresas, dentro até da agenda ESG, né, que é de meio ambiente, governança e impacto social, levar para as comunidades essa possibilidade, e não só o despertar vocacional, mas também, né, apoiar na capacitação desses jovens para entender, terem uma fluência, né, digital e, com isso, uma qualificação para entrarem no mercado de trabalho. Para mim, esse é o grande papel que as empresas têm nesse sentido. Eu acho que vou até complementar aqui, porque querer que as nossas crianças entendam de tecnologia não é querer que todas elas sejam programadores, é querer que elas estejam preparadas para um futuro que não vai existir sem tecnologia, né, cara? Hoje tudo você faz baseado em tecnologia. Não me lembro a última vez que eu passei pela porta de uma agência bancária, cara. Então, isso é muito importante. E daqui para frente eu acho que só vai aumentar isso. Faz todo sentido o que você falou. Aliás, Manzano, na minha rua, eu moro aqui em São Paulo, e na minha rua tem 3 agências bancárias, né? E das 3, ontem eu passei na frente, uma tinha fechado, agora acho que 2 meses atrás, e uma fechou essa semana, né? De 2 grandes bancos, enfim, desses grandes bancos, né, que estão, não vou fazer jabá para banco hoje aqui, né? que fecharam, né? E ficou só uma, que é um banco público. Então, assim, e aí no mesmo dia a gerente do meu banco me ligou,
né? A minha gerente virtual, que eu nunca vi a cara dela, e ela me ligou, senhor, tá tudo bem? Queria saber como é que eu tava, se eu precisava de algum, enfim, de algum produto do banco, né? Se eu tava tudo bem comigo e tal. E, de novo, por quê? Porque mudou, né? E quem é desbancarizado, como que vai funcionar, né? Quem não tem acesso a um internet banking ou mobile banking, como que vai acessar o gerente e resolver? Então, o mundo mudou, né? E a gente já imaginava isso, aquelas conversas da transformação digital, não sei o quê, que agora não é mais futuro, quer dizer, há muito tempo já, agora já não é nem passado, já é realidade, né? E a gente tem que se moldar a isso. Perfeito. E eu acho que a pandemia, a única coisa boa da pandemia foi que acelerou demais, né? Essa ida para o mundo tecnológico. Com certeza isso foi a única coisa boa que nós tiramos. Bacana. Mais uma pergunta aqui desse bloco. Que país que você acha que hoje é referência no acesso à tecnologia? Eu vou citar algum que eu conheço, porque eu gosto de brincar com microcontrolador, esse tipo de coisa. Eu sei que a Inglaterra tem lá o Microbit da BBC, que é bastante utilizado, até o próprio Raspberry, que também é uma iniciativa da Inglaterra. Mas me fala na tua visão, que país hoje você acha que estão na vanguarda do acesso à tecnologia? Olha, como eu falei, né, eu acredito, né, que eu tenho assim, eu vou falar do que eu conheço, tá? E acho que os Estados Unidos, né, eles estão, assim, os Estados Unidos tem várias questões, né, eu acho que a gente tem que questionar, né, olhar para os Estados Unidos como modelo em tudo, né, parece que é até uma idolatria, né, aos Estados Unidos como país que, e lógico, eles são os mais ricos do mundo, mas eles também têm muitos problemas. Contudo, né, eu vejo os Estados Unidos como um país ainda nessa avant-garde, né, da tecnologia e no processo de inovação, né? Eu falei um dado aqui agora há pouco, né, os próprios 93%, né, dos americanos, dos norte-americanos, né, têm acesso à internet, incluindo os Estados Unidos e Canadá, né? Mas o que eu percebo em algumas viagens que eu fiz nos últimos anos, né, para ambos os países é o quão digital, né, o quão tecnológicos eles são em tudo, né? Eu tive agora, esse ano, numa feira lá nos Estados Unidos, né, no evento para quem trabalha com captação de recursos, de organizações sociais, né, que é também um pouco do meu trabalho aqui no iOS, e eu fiquei impressionado de ver como eles chamam Philanthrotech, ou seja, tecnologia usada para a filantropia. Quer dizer, é um segmento, é um ramo de mercado assim, impressionante, que eles têm várias soluções tecnológicas para as ONGs que vão pedir recursos, né, desde para empresas a indivíduos lá nos Estados Unidos, para facilitarem seus processos, né? Então, eu fiquei realmente encantado, né, com como a tecnologia é utilizada, né, para gerar oportunidades, né, a partir da sua utilização, né? E obviamente, né, acho que eu tive numa loja de uma rede que eu entrava nessa loja aí e qualquer produto que eu tirava da prateleira já entrava através de sensores e IoT, eles já pegavam aquele produto, né, e caía no meu carrinho, no meu celular, né, com identificação a partir da entrada na catraca, um hotel que era que o check-in, o check-out, até a entrega da mala, né, era tudo via robô e via computadores, né, enfim, então é isso, né, e isso gera também uma dificuldade, né, que por um lado os empregos, né, que são subqualificados, né, a gente fala em subempregos, né, eles tendem a se reduzir por um lado, né, eles não vão deixar de existir porque tem muitos enfim, existe ainda uma questão de personalização, né, das relações, mas eles se qualificam de outra forma, né? Então, um garçom que não vai só entregar o prato, ele tem que gerar a melhor experiência naquele jantar para sua família, né? Então, por outro lado, isso, né, de alguma forma muda, né, a forma como os empregos são trabalhados, né, e de outra maneira também abre portas para funções na área de tecnologia, né, que é o que a gente está vendo aí há alguns anos
e ainda há esse déficit, né, de profissionais qualificados em tecnologia. Concordo plenamente. E vamos entrar aqui no nosso famigerado Momento Pimenta, né? Porque eu acho que vale a pena a gente falar disso. Então a pergunta aqui, ela é bem picante mesmo, cara. Vamos falar, você acha que as instituições público-privadas hoje têm o real interesse em equalizar esse acesso à tecnologia? Sem sombra de dúvida. Eu acredito totalmente que sim, tá? Por duas razões. Acho que existe um mercado consumidor, né, muito forte. Então, quanto mais as pessoas acessarem as tecnologias, elas vão poder consumir, né? Quanto mais usuários tiverem nas redes sociais, mais propagandas para eles estarão lá disponíveis e eles vão comprar e consumir aqueles produtos, né? Então, antigamente, que era panfletagem, né, era outdoor, hoje o marketing precisa não só das redes sociais, mas das plataformas, né, como um todo, para gerarem, né, produtos e novos clientes, né? Então, eu entendo que há um potencial consumidor muito forte, cada vez mais, né, e maior, que isso gera um interesse, obviamente, de negócio, né, de lucratividade, que as empresas, né, e obviamente os governos também lucram, né, a partir dessas transações, né, são gerados impostos. Então há um interesse, sim, público-privado para que mais consumidores existam através do acesso à tecnologia. Por outro lado, para a tecnologia conseguir, né, continuar sendo efetiva e gerando de diversas formas, né, de novo, produtos e serviços mais elaborados e uma melhor experiência do cliente, né, aí trazendo a visão de UX, é importante também que essa tecnologia seja aprimorada. Para isso vem aí a necessidade de desenvolvedores, né, de inteligência artificial, né, de utilização de nuvem, de internet das coisas, né? Agora está aí o metaverso, né? Então, tudo isso como necessidades, né? Deixou de ser uma oportunidade muitas vezes, mas já se torna uma necessidade latente, né, ao desenvolvimento das organizações, e com isso a necessidade de ter talentos, né, preparados e preparadas para atuar nesse mercado. Então é necessário que haja essa preparação prévia para evitar apagões de talentos, né? Eu lembro que eu trabalhei na Brascom, que é a Associação das Empresas de Tecnologia, entre 2015 e 2018. Em 2015, eu lembro de um slide que era assim, né? Tecnologias do futuro. E aí tava lá, IoT, tinha lá Big Data, né? Big Data, como algo que estava aí chegando, né? Era para, naquele momento, as empresas, as organizações, a sociedade civil, o próprio governo, né, através de políticas públicas, já desenharem, né, modelos de capacitação prévios para preparar as pessoas para, sei lá, em 2 anos seguintes, né, terem pessoas aí aptas para atuar nessa área. Isso não aconteceu, né? Obviamente, e aí gerou apagão de mão de obra, né? Eu não gosto de usar o termo mão de obra, apagão de profissionais, que vemos, né, aí nos últimos anos, né? E as empresas aí, essa guerra de talentos, essa canibalização de rouba daqui, pega dali e tal, e essa urgência nas entregas pelas áreas de tecnologia, né? E o que dificulta até a própria criação de uma cultura de formação. Então, eu não tenho tempo de formar um novo talento, eu tenho que entregar, e aí vira esse círculo, fica vicioso, né? E se ninguém parar e estruturar, né, essa entrada, né, de forma estruturada, de novo, gerando oportunidades e desenvolvendo esses talentos dentro da empresa, enfim, sempre vai se buscar profissionais sempre qualificados, não tem, e fica ali de novo essa canibalização, né? Então, agora se fala em metaverso, né? Então, assim, não vejo nada sobre isso em nenhum lugar, né? De qualificação profissional. Nem essa discussão no governo, talvez exista, mas, enfim, não está aberta à opinião pública geral,
né? As pessoas não estão... Eu vejo em algumas redes que eu estou, faça um curso e tal, mas ninguém... Daqui a 5 anos, tudo vai ser metaverso. Estou aqui fazendo uma hipótese um pouco óbvia, talvez não, né? Que eu ouvi esse podcast em 2027, fala se eu estava certo ou errado. E aí, não tem profissional para atuar com metaverso, e hoje isso já não virou uma política pública, as empresas já não atuaram na formação, né? E o problema vai estar gerado daqui a pouco, né? Então, de novo, acho que tem que ter com a previsão, deve-se haver esse investimento a médio prazo, né, para que lá na frente esses profissionais estejam aí prontos para atuar. Então, eu acho sim, Manzano, que há interesse. O que falta, talvez, é a articulação, né? É uma visão de médio e longo prazo, né, de investimento, para que isso se torne algo possível e sendo bem planejado e feito de forma estruturada. Ainda hoje parece que está cada um olhando para um lado e caminhando para um lado, que é pior. Eu entendo o que você está falando. Bacana. Podcast. Então vamos aqui para a terceira parte do nosso podcast. Vamos falar um pouquinho do iOS. Então a primeira pergunta, eu queria que você falasse o que é o iOS e quais são os principais desafios que vocês enfrentam lá hoje. Olha, eu sou um pouco suspeito para falar do iOS porque eu amo isso aqui de um jeito que vocês não têm ideia, né? O Instituto foi criado, né, há 24 anos atrás com o objetivo de oferecer formação profissional gratuita para jovens entre 15 e 29 anos e também pessoas com deficiência, olhando para a empregabilidade, né? Então, nosso objetivo é oferecer educação de qualidade, de novo, gratuita, para que possam se preparar, se qualificar e entrar no mercado de trabalho, né? Então, nesse período, 42 mil alunos já passaram pelo Instituto. A gente tem muito orgulho, né, desses nossos ex-alunos que hoje estão aí atuando em diversas frentes de trabalho. Cerca de 70% desse grupo conseguiu seu primeiro emprego por meio do Instituto, né? E hoje nós estamos fisicamente em 6 estados brasileiros, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Pernambuco, né? Formando profissionais para a área de tecnologia da informação, administração, recursos humanos, atendimento ao cliente. E o número, Manzano, que eu acho incrível é que cada jovem empregado aumenta a renda da sua família em 54%. Né? Eu acompanho esse número desde 2017, ou seja, 5 anos atrás. Naquela época era 41%, né? O percentual de impacto na renda familiar. Esse número cresce ano a ano. Esse ano chegou aí, esse ano passado, né, em 2021, a marca de 54%. Obviamente a pandemia foi um grande, né, impulsionador dessa, negativamente, né, desse número. Porém, o que eu vejo é esse impacto aí de uma forma negativa, por um lado, porque isso mostra que o Brasil, né, tá ficando mais desigual, né, tá empobrecendo. A gente vê que hoje a gente fala do jovem de arrimo, né, que antigamente era improvável, né, o jovem tinha uma parcelinha na renda da família, hoje sustenta a família, né? E, por outro lado, a gente vê, aí olhando o copo mais cheio, né, que o jovem tem um protagonismo maior, né, do ponto de vista financeiro em suas famílias, e que o trabalho que o iOS, né, que estuda a oportunidade social, faz em parceria, né, com as nossas empresas parceiras, incluindo, sobretudo, a própria TOTOS, que é a nossa principal mantenedora e fundadora, né, além de outras empresas que também estão conosco. É isso, né, a gente poder gerar esse impacto, seja com investimento social, né, que elas fazem, aportam recursos para a gente continuar entregando, né, esses alunos aí para o mercado, mas também contratando, né, atuando como empregadoras desses
desses profissionais que nós formamos, né? Eu posso até falar por experiência. Eu tenho 3 meninos que vieram do iOS trabalhando lá comigo, o Guilherme, o Douglas e o Matheus, e eu, apesar de falar de meninos, são 3 monstros para trabalhar. O Guilherme já está com a gente há acho que vai fazer já uns 10 anos, ele já é líder do suporte e do QA. E o Matheus e o Douglas estão mais recente, um pouco antes da pandemia eles entraram, mas são exemplos fantásticos de como os garotos e garotas também, né? Porque também tem garotas, amadurecem, porque eles têm uma maturidade absurda para a idade deles. Então, tenho muito orgulho de ter 3 lá no meu time e pode mandar mais que eu aceito. Que legal, a gente fica muito feliz de ouvir isso, Manzano, porque é isso que faz a diferença, né? E você vê 10 anos na TOTUS, né? Gerando, cresceu na empresa. Isso pra gente é motivo de muita alegria, né? Porque são jovens como esse, né? Que hoje não são mais, talvez não sejam mais jovens, né? Mas já foram lá atrás e impactaram. Muitos deles são os primeiros a fazer ensino superior, né? Em suas famílias, em suas casas, né? E depois essa roda vai movimentando, né? Impacta a família positivamente, depois impacta na própria comunidade, né? E eles vão aí, enfim, também contribuindo, né, para as empresas avançarem, né? Então, é isso, os cursos são gratuitos, né? A gente, além dessas aulas técnicas, né, que, como eu falei, é muito focado em administração e TI, também a gente tem as soft skills, né, as aulas de habilidades comportamentais, também português e matemática, apoio à empregabilidade e cidadania, né? Consciência cidadã, que é algo que a gente valoriza e é importante trazer visões de sustentabilidade, voluntariado, diversidade em sala de aula, né? Então, o nosso diferencial, Manzano, é que a gente traz essa vivência corporativa, né, para eles e para elas. Então, eles têm uma visão do negócio, né, desenvolvem um TCC, um trabalho de conclusão de curso, que é a coisa mais incrível quando eles chegam no final do curso e apresentam o projeto que eles construíram, né? E aí, após essa formação, eles participam do nosso programa de oportunidades. Então, após 3 anos, né, da formação, nós aí indicamos esses jovens, né, lógico, os que não estão empregados, para as nossas as nossas empresas parceiras, né, para, enfim, entrarem, né, no mercado de trabalho, sobretudo em cargos de entrada, então aprendizes, assistentes, auxiliares, estagiários, né, às vezes cargos de analista que não requerem experiência profissional. Então a gente aí atua junto com eles para que possam, enfim, né, brilhar dentro das empresas. Fazendo barba e cabelo, né? Fantástico. E aproveitando que eu falei de exemplo, cara, você tem mais alguns exemplos de mudança, assim, apoiada pelo iOS, para comentar com a gente? Olha, acho que você já foi feliz de trazer 3, né? Esses dias eu estava em Recife, na nossa formatura dos jovens que nós formamos lá, né? E a gente viu com um parceiro nosso, que é o Osano, é um querido lá ele é gestor, né, da TOTUS em Recife, e ele mostrou na hora o LinkedIn de uma jovem que trabalha na TOTUS também há 15 anos, né, e falou, eu comecei a minha carreira no iOS, né? A gente tem casos incríveis aqui, né? A Gabriele, por exemplo, que fez um curso de programação web na unidade aqui de Santana, na sede do Instituto, na Zona Norte de São Paulo, né? Hoje é jovem aprendiz de uma grande empresa de tecnologia, né? E, na verdade, ela entrou como aprendiz e hoje foi efetivada, né, na área de RH como assistente, né? E começou a cursar a faculdade de ADM, né? Então, ela usa o seu salário, parte do salário, para continuar estudando. Quer dizer, uma coisa aqui que a gente traz muito forte é mostrar como a educação, né, ela é um elemento chave, né, para essa transformação de vida. E é algo tão forte que os jovens saem do instituto, né, lógico, precisam e querem a oportunidade de trabalho, mas ao mesmo tempo não deixam de estudar. Eles entendem que quanto mais estudarem e se aperfeiçoarem e se atualizarem, mais chances de evoluírem na carreira e crescer eles terão, né? Então, assim, são
tem vários casos, né, que a gente pode citar, né, desde os mais novinhos, né, que estão recentes aí, até aqueles e aquelas que há vários anos eu conheço gerentes da TOTVS e de outras empresas que começaram no iOS há alguns anos atrás, né? E é muito bonito de ver como impacta de fato, né? Não só o jovem, mas a empresa. Eu fiz uma vez um estudo, né, com relação à visão, né, desses jovens dentro da empresa e como, por exemplo, quanto tempo eles ficam, né? E o tempo de casa desses jovens formados pelo iOS, em comparação com aqueles que não são formados pelo iOS, é de 2,3% mais. Quer dizer, o tempo de casa 2,3 mais, né, do que os que não têm essa vivência. Por quê? Porque existe o sentimento de gratidão à empresa pela oportunidade, existe o sentimento de crescimento, a empresa que abraça e acolhe esses jovens, né, e dá oportunidade de crescimento, eles têm esse reconhecimento, eles querem crescer e seguir lá. Pertencimento também, né, é o que eu sinto. Total, né? Então eles querem crescer e avançar nessa jornada, né? Então isso é muito importante, o turnover é muito menor. Quer dizer, dar oportunidade, né, é um ganha-ganha. Eu escrevi um capítulo agora junto com a Kelly, que é a nossa superintendente, um livro sobre diversidade e inclusão, tá na lista de best-sellers aí. Fica aqui, já estou antecipando, depois eu repito, mas no final escrevemos um capítulo chamado Ganha-ganha da inclusão de jovens nas empresas, né? Então, ganha o jovem, sobretudo, né, que eu já falei aqui dos impactos, mas ganha também a empresa, né, que vai ter esse profissional lá como potência para trabalhar e gerar inovação. Inclusive, disso que você falou de pertencimento foi bacana, porque a gente teve um outro Matheus antes do que ainda hoje trabalha comigo, que hoje foi para um dos maiores bancos aí do Brasil, e ele queria ficar. É que a gente não conseguiu bater o que esse banco ofereceu para ele, mas ele queria ter ficado. A gente chegou até perto, mas ele falou, eu não posso perder essa oportunidade. A gente ficou super feliz, falei, cara, vai voar. Você fez muito pela TOTVS, agregou muito aqui, cara, e as portas vão estar sempre abertas. Saiu deixando as portas escancaradas aí para um dia voltar. Então, acho que até isso é bacana. E só reforçando o que você falou de estudar, cara, eu brinco com todo mundo. Escuta o velho aqui. Na tecnologia, todo dia que você acorda de manhã, que você trava o despertador, você está desatualizado. Então, se você gosta de tecnologia, cara, você tem que ler todo dia. Você tem que estar antenado em tudo que é post. Você tem que ver sobre novas linguagens, sobre novos frameworks, que você acorda todo dia desatualizado. Então, não tem tempo para você perder para não estudar. Estudem sempre, eu acho que isso é bem bacana. Então vamos entrar aqui no próximo bloco aqui, vamos falar um pouquinho de como iniciar nessa transformação digital, né? Então aqui vamos falar um pouquinho mais do dev que tem interesse em ajudar a expandir esse acesso. Por onde que ele poderia começar, Salomão? Eu acho que tem duas formas, né? A primeira é dar a mão, né? E dar a mão significa inspirar, né? Significa se tornar referência para outros jovens, né? Eu acho que o que mais jovens precisam hoje é de inspiração, é de referência, né? São chamados os role models, né? Os modelos aí, né? Enfim, dentro de cada área, né? Então, assim, quanto você está inspirando jovens no seu ecossistema, né? Que moram na sua comunidade, no seu prédio, na sua igreja, no seu clube, não sei, né, nos seus espaços sociais. Então, acho que é gerar exemplos, né, que façam esses jovens de hoje acreditarem que elas podem, né, sobretudo elas, né, porque acho que se falta referência, falta sobretudo para as mulheres, né, falta referência para as mulheres, para a comunidade LGBTQIA+. Eu ia falar isso, cara. Vamos falar de eles, elas e elos, né, cara? Que eu acho que isso é até pior, né? Eu acho que faz todo sentido. Acho que para uma pessoa não binária, por exemplo, né, para uma pessoa trans, né, para as pessoas pretas, né, do nosso país, acho que a gente precisa gerar referências. Então, acho que quem é dev, né, e vocês... Eu não sou dev, por mais que eu sou apaixonado pela área de tecnologia, né? E tudo que eu sei é a partir das pessoas, dos devs, das devs que trocam comigo, né? E acho que é entender que cada um e cada uma de vocês são
são exemplo, né? São fonte de inspiração para outros jovens, né? Então, assumir esse papel, né? E levar essa informação, inspirar novas pessoas a entrarem na área. E, de novo, sobretudo aquelas que compõem a diversidade, né? É importante fortalecer isso, né? Agora, eu acho que, além disso, né, inspirar e gerar informação, referência, né, pôr a mão na massa, né? Se colocar à disposição, né, desses jovens para trocar uma ideia, falar de como que é a profissão, como que é o dia a dia de trabalho, né, por onde começar, né, quais são os cursos que ela pode fazer. De repente, se ela está super crua ali, não tem nenhuma, sei lá, ainda está na escola, mas ainda não conseguiu indicar o iOS, né, para que possam estudar, fazer um curso inicial, né, o iOS tem desde curso de fluência digital, que é o mais básico, até cloud, né? Então a pessoa pode, dentro do próprio instituto, fazer uma jornada de aprendizagem, né? Então há caminhos, e além do iOS, obviamente, há várias outras instituições que também gratuitamente oferecem, né? Vocês conhecem muito mais do que eu, até outras possibilidades de aprendizagem. Então poder dar essa orientação e apoiar, né? E obviamente, né, contribuir também, né? Então levar essa visão para as empresas, né? E questionar, será que uma empresa está atuando, né, de forma a fortalecer essa capacitação, né? E tem essa cultura interna da formação? Então, acho que os devs devem ser grandes vetores dessa transformação social, puxando os RHs das empresas para essa conversa, né? Entendo que muitas empresas têm os RHs como partes interessadas, né? E até entendem a importância do social, mas é o que eu sempre falo, o RH é o viabilizador da vaga, a dona da vaga são vocês devs, né? As áreas de desenvolvimento que têm a vaga, os gestores das áreas de dev, que são que são os donos das vagas. O RH vai viabilizar, vai buscar os melhores clientes, mas quem decide, quem paga, quem assina são gestores de tecnologia. Então, como vocês podem fazer? Levando essa mensagem para os gestores de vocês e gestoras e falando, olha, nós como empresa precisamos investir em capacitação. Às vezes não é necessário, né, fazer algo próprio. Por que não investir, né, em instituições como o iOS e em outras, né, que possam, que já tem um modelo, já tem uma metodologia para passar esse ensino da forma adequada para um jovem, sobretudo em vulnerabilidade social? Porque a nossa empresa não pode investir nisso, né, e formar e ampliar esse impacto, e gerar mais jovens com esse conhecimento para o mercado? E uma vez que esses jovens são formados, os gestores das áreas, as gestoras das áreas de tecnologia também têm que dizer, não, eu gostaria que os meus profissionais, né, sejam formados por programas de qualificação, né, que trabalhem com pessoas em vulnerabilidade social, como é o caso do iOS, né, e possam internalizar esses talentos para dentro das áreas, sabendo, como você falou, Manzano, que são monstros e monstras, né, e que vão aí ter uma bela carreira dentro da empresa. Então, acho que a gente cobra muito do RH, mas de novo, RH viabiliza. Quem decide pelos profissionais são gestores e gestoras. Então, se você quer apoiar nessa formação, chamar o seu CIO, o seu CTO, ou sua CTO, sua CIO, e falar, como que a gente pode ampliar essa inclusão de pessoas em vulnerabilidade social que não têm acesso à oportunidade de trabalho, à tecnologia, e a gente pode ser esse motor para eles e eles, né? Como você falou, Manzano. Então, eu acho que, como vocês podem criar essas pontes aí e gerar oportunidades. Bacana. Eu acho que nisso a TOTUS está em vantagem, porque a gente conhece o valor do iOS. Como você falou, são 25 anos trazendo gente para dentro. É muita gente. Eu tenho experiências
com esses 3 que ainda estão comigo quando eu comentei, mas isso é global. A TOTUS confia e sabe que quando vem alguém do iOS, vem preparado e vem prontinho, cara. Vocês abrem, mostram a porta, o pessoal atravessa e começa a contribuir. Eu já peço desculpa antecipadamente, que meu moleque tá prestes a voltar para a escola e tá eufórico, vocês devem estar ouvindo ele gritar com a mãe dele aqui. Não liga não, que é assim mesmo. Uma das coisas de estar em home office. Na verdade, ô Manzano, nós invadimos os trabalhos invadiram as casas, né? Eles estão em casa. É o ambiente deles, eles não estão errados. Nós que estamos invadindo o momento deles aí com o papai, né? É verdade. Eu falei pra ele que ia gravar um podcast, ele falou, papai, acabou? Eu posso falar? Eu falei, não, daqui a pouquinho, eu não tô ouvindo. Falei que eu tô com fone de ouvido. Falei, o Salomão tá conversando aqui comigo. Falou, tá bom. Então daqui a pouco ele volta e acabou, papai? Então, é tão importante quanto, né? A gente ser profissional é ser pai, né? É isso. Uma coisa fortalece a outra. Fala pra ele que a gente já tá quase acabando aqui, né? E já ele vai ter o papai de volta. Verdade. Então vamos lá. E mais uma pergunta. Tirando toda essa recompensa que você já comentou aqui, que a gente falou muito, eu acho que vale a pena ver se você tem mais algum exemplo de outra recompensa que todo esse ecossistema traz, tanto para o profissional quanto para as empresas que apoiam o projeto do iOS. Eu acho que essa roda, Manzano, ela de novo, é um ganha-ganha para todo mundo, né? E você perceba, né? Ganha a empresa, né? Do ponto de vista... Bom, o jovem, acho que eu já falei, né? Como a gente já falou, né? Isso transforma as suas perspectivas de vida, de suas famílias, né, com sua visão de mundo, com seu crescimento, seu desenvolvimento, né? Então, para o jovem, assim, é inenarrável. Eu acho que são infinitas, né, as possibilidades aí geradas a partir dessa inclusão. Para a empresa, né, como eu falei, né, gera um sentimento de propósito, né? Acho que para os funcionários que atuam, né, eu tenho certeza que você tem muito orgulho da TOTUS por investir num projeto como o iOS, né? E tem muito orgulho desses profissionais que estão na sua equipe, né? E de você ver como agregaram e agregam, né, inovação, conhecimento, desenvolvimento para a área e para a empresa, né? Então, são pessoas que geram também para a empresa o que a empresa precisa, né? Que é crescimento, que é inovação. Eu lembro de um painel que eu fiz com uma empresa que era cliente TOTUS no Universo TOTUS de 2019. Foi antes da pandemia, aquele universo, né? Ninguém imaginava que isso tudo ia acontecer e foi muito interessante porque era o painel aí estava o dono dessa empresa e um jovem aprendiz, né? Que na verdade já estava efetivado na área de marketing dessa empresa, né? E ele começou a contar, né, desse jovem, era um painel nós ali, a gente falando sobre impacto, né, de tudo isso que a gente está falando aqui também, e o dono da empresa contou, né, como aquele jovem foi um potencial para modificar a forma de venda, né, e a disposição, o visual merchandising, né, da empresa dentro de toda a cadeia de valor daquela empresa. Por quê? Normalmente você vai, antigamente, né, a gente ia para as lojas, era uma loja de construção, tá? E aí as propagandas das promoções, das ativações eram em cima, ficavam penduradas, né, como se fossem bandeirinhas, aquelas bolas, né, que vocês devem estar imaginando, de papel mais durinho que fica girando, e ficavam penduradas, né, entre as gôndolas. E aí o jovem entrou lá como aprendiz da empresa, né, pelo iOS, e falou, gente, por que vocês colocam essas propagandas, promoções em cima? Todo mundo hoje anda com o celular na mão, olhando para baixo. Ninguém olha mais para cima. A gente, né, parece que a gente está voltando a ser o Homem das Cavernas, né? Todo mundo ali... de corcunda, bem por aí. Todo mundo corcunda, olhando para o celular e para o chão. Por que a gente está colocando em cima, né? E aí, eles fizeram um piloto em uma loja para colocar essas promoções no chão. Então, ao invés de pôr essas bolas penduradas, adesivou-se no chão da loja as promoções. E eles fizeram avaliação por um mês para ver qual era a aderência dos clientes naquelas promoções e quanto isso gerava de lucro para a empresa. E isso aconteceu, não lembro agora os números exatos, mas
através da visão inovadora que o jovem levou para dentro da empresa e esse questionamento, mudou a forma da empresa se comunicar com o cliente, né, ali dentro do espaço de loja. E gerou, né, um benefício para a empresa. Né? Então, de novo, ganhou a empresa, o jovem terminou sendo efetivado, foi para a área de marketing. Né? Eu até preciso depois entrar em contato com esse jovem para saber como é que ele está hoje, isso foi antes da pandemia, mas com certeza já cresceu. Né? Então isso é positivo para todo mundo, para a empresa, né? Ela está com essa visão alinhada à agenda de ESG, que hoje os investidores cobram e exigem, né? Ela está ampliando sua diversidade e inclusão, porque esse jovem entra na empresa, né, com a sua diversidade ali presente. A gente tem aqui no US 54% de mulheres e meninas, 55% são pessoas negras, 18% são da população LGBTQIA+, 11% tem algum tipo de deficiência. Quer dizer, esses números refletem a realidade da população brasileira, estão em sala de aula conosco. Então, à medida que um jovem nosso entra na empresa, vai levar diversidade para a empresa. Então, é bom para essa agenda dentro da empresa. Né? Então, é bom para o ecossistema, porque a gente forma talentos, conhecendo das tecnologias daquela empresa. Então, para os clientes da empresa é bom também, porque são pessoas qualificadas ali. Quer dizer, a recompensa, Manzano, é para todo mundo, né? Infelizmente, acho que o ônus fica muito óbvio para quem está de fora dessa roda, né? Mas está por fora, talvez por uma questão de tempo, de desconhecimento. Então, espero que essa conversa nossa aqui hoje possa ajudar, né, os developers, né, que tenham essa visão e possam levar essas visões dentro de suas empresas e áreas e dizer como que a gente pode também ser parte disso, né, e fortalecer todo mundo, todo esse ambiente. Isso é super importante. E só tem a ganhar, cara. Por experiência própria, só tem a ganhar. Show. Podcast. A gente vai entrar aqui nas nossas considerações finais. Então aqui é um momento para você comentar o que você quiser que ficou fora da pauta, Salomão, fica à vontade. Inclusive já dá umas dicas lá de série, livro, eventos. Então eu vou começar aqui, vou falar de filmes. Todo mundo sabe que eu adoro filmes. Não tem como não falar do blockbuster, que é o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Achei que foi muito bem feito, muito bem estruturado e abriu um novo paradigma aí pro universo da Marvel, que eu acho que vai trazer muita coisa bacana. E começou a segunda temporada, colocaram mais ou menos umas 2 semanas a partir aqui da gravação do podcast, a segunda temporada do Doc. Doc, ele é um Grey's Anatomy, mas ele é filmado na Itália, então tem aquela pegada, sabe, que a gente, muito parecida com o brasileiro, tem uma coisa bem novela que eu acho que a gente gosta bastante. Então as 2 dicas, Doutor Estranho 2 e Doc. Doc do Amazon Prime e Doutor Estranho tá no Disney Plus. Agora vai contigo que a bola é tua, só. Bom, eu deixei aí as séries, né, com você, os filmes. Eu vou falar aqui de 2 materiais, né? Eu sei que o pessoal de tecnologia, né, é muito vidrado aí em série, YouTube e filme. Mas acho que vocês gostam de ler também, eu tenho certeza, e eu vou sugerir, então, o livro, né, como eu falei, que chama Diversidade, Inclusão e Suas Dimensões, está à venda nas livrarias e também online, tá? Vocês podem encontrar, e ele fala sobre vários elementos de diversidade e inclusão, e um deles é esse capítulo que, como eu falei, eu escrevo junto com Kelly Lopes, que é nossa superintendente aqui do Instituto, que está voltado a falar sobre o ganha-ganha da inclusão de jovens no mercado de trabalho. Isso é muito importante para a gente. A outra que eu gostaria de comentar é a nossa revista Síntese, que é um retrato da realidade dos jovens brasileiros no mundo do trabalho em tecnologia. E essa revista está disponibilizada também não, né? Ela está disponibilizada em nosso site, que eu vou falar aqui para vocês, www.ios.org.br. Então vocês podem entrar lá, baixar esse conteúdo, né, e aprender um pouco aí e se enxergar. Vocês são devs, né? Então eu diria se enxergar nesse material, porque ele
mostra, né, o jovem brasileiro como potência em tecnologia, né? E são em vocês que nós acreditamos para o futuro do nosso país, e são mais profissionais como vocês que nós, quanto IOS, queremos gerar aí futuros colegas de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão acolher muito bem aí dentro dos campos de trabalho. Então fica o convite para comprarem o livro, né? E aprenderem mais sobre diversidade e se enxergarem nessa revista aí que nós produzimos com muito carinho, e também conhecer mais o Instituto, né? Acho que vocês podem entrar em contato comigo através das redes sociais, do LinkedIn, né? E a gente continuar essa conversa, e eu estarei à disposição aqui, assim como toda a nossa equipe, para apresentar o Instituto para os gestores e gestoras de vocês, para os RHs das empresas onde vocês trabalham, e a gente fazer essa roda girar cada vez mais. Então é isso, Manzano. Muito obrigado, viu, pelo convite. É sempre um prazer estar com você e aprender aqui com você. Bacana. Gente que aprende muito contigo aí, cara. Deu um banho aí, deu uma aula aí para ajudar a gente, todo mundo que tá ouvindo, né, cara? Porque a gente publica esse podcast em vários canais, passamos para vários clientes. Eu tenho certeza que alguns deles vão se interessar. Show de bola. E agora chamar o Siloto, né, para fazer mais um jabazinho maroto aqui do Developers. Manda aí, Siloto. Opa, que papo bom, hein? Muito bom. Fica aqui mais uma vez o convite para o pessoal acessar o developers.totus.com. Lá vocês vão encontrar artigos técnicos, mais episódios do podcast, link para o Slack, também link para as vagas da TOTUS, e além de um monte de informação bacana. E fica também o convite para quem puder e gostar deste podcast, dar 5 estrelas ou então curtir o episódio e todos os outros na sua plataforma aí preferida, onde você escuta este podcast. Show de bola. A gente agradece a vocês que estão ouvindo, a você, Salomão, mais uma vez pela aula que deu, e a gente se escuta, obviamente, no próximo TOTUS Developers Podcast. Podcast.